Agora ele vai falar que está gravando. 1 minuto. Ok. Gravando, sim. Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Eu confesso que, ao dar uma olhada, uma verificada na lista de inscritos, eu fiquei muito feliz, né? Porque nessa noite nós temos estudantes dos diversos cursos do Instituto Federal de Sorocaba, em especial os estudantes do curso superior de Tecnologia em Gestão de RH, e também eu vi na lista de inscritos, né? Alguns formandos de 2019 e 2020, imagino que eles já vão entrar logo logo, e vi também alguns convidados, e principalmente do curso superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, do campus Sertãozinho. Estou vendo aqui também alguns de nossos docentes, né? Ok, para quem não conhece o Instituto Federal de Sorocaba, nosso instituto nós temos dois campos, né? Um fica no Santa Rosália, muito conhecido, é um campus que fica dentro do complexo do Extra, basicamente em cima do complexo da UFSCar, e o outro campus fica no bairro Santa Lucia, que é subindo a Vergueiro, a Avenida Vergueiro, e fica próximo do Taust, subindo a General Carneiro também, só para vocês terem a localização, tá bom? Nosso instituto é uma instituição pública com ensino gratuito e de qualidade, e em nosso campus de Sorocaba nós oferecemos diversos cursos. E entre eles nós temos o curso superior de Gestão de Recursos Humanos, o curso de licenciatura em Pedagogia, cursos técnicos em Administração, Mecatrônica, Eletroeletrônica, e também nós temos o nosso curso de pós-graduação Indústria 4.0. Eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar os organizadores desse evento, que são os nossos estudantes do curso superior de Gestão de Recursos Humanos, e entre eles são o Flávio do Prado Carlos, a Isabela Ribortim Gomes, Lucas Batista da Cruz, a Raquel Olier Marques da Silva, Thaís de Andrade Ercolim e a nossa querida professora Edna, que eu não arrisco falar o sobrenome dela. Depois, Edna, por favor, se você conseguir trazer para a gente, pode abrir o microfone e dizer. Edna, Wojciechowski. por favor, repita. Wojciechowski. É isso aí. Vamos lá. Só a Edna mesmo, tá bom. Vocês perceberam que eu não arrisco falar o sobrenome dela para não passar vergonha, né? Mas vamos lá, gente. Antes de começar o nosso evento, eu gostaria de já deixar o convite para a nossa próxima palestra, que é intitulada como Feedback e Gestão, com o palestrante Cristiano Julião, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 7/12, às 20h30. Sem mais delongas, nós vamos chamar o nosso palestrante de hoje, que, poxa vida, tem um grande currículo, aliás, um currículo muito extenso, e eu vou deixar que ele se apresente melhor, mas eu vou só apresentar ele com aquilo que me chamou muita atenção. Então, nós vamos chamar ele, que é coaching certificado pela Associação Internacional de Coaching, e agora é com você, Thiago Bittencourt. Muito obrigado, professor Ricardo, muito obrigado aí, Flávio, a professora Edna também, o Lucas aí tá com a câmera ligada, obrigado, Lucas, e obrigado a todos os participantes aí do evento. É um prazer para mim, obviamente, ser convidado aí para fazer essa palestra com vocês, e a culpa disso tudo é do Flávio, tá, gente? Então pode xingar ele, se a palestra for ruim, é com ele que vocês têm que brigar, tá bom? E a ideia de hoje, né, pessoal, é falar um pouquinho, obviamente, eu vou falar um pouquinho da minha carreira, como é que eu cheguei até aqui, onde eu estou hoje, e por que eu estou falando para vocês sobre coaching, né, obviamente. E explicar um pouquinho do coaching, né, como a gente pode usar o coaching em vários aspectos da vida, profissional, pessoal, etc., para que possa agregar um pouquinho aí no curso de vocês, né? O professor compartilhou comigo, o Flávio também. Vocês são todos estudantes, ou na sua maioria, estudantes aí de recursos humanos ou correlatas, né? Então, acho que o coaching é uma metodologia que tem muito a acrescentar para vocês, tá? Eu vou aqui diminuir, eu estou como host também aqui da apresentação, então eu vou somente diminuir aqui o que a gente está apresentando para poder ver os slides, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão vendo bem aí? Tá todo mundo vendo bem? Ok, eu gosto de fazer uma palestra que seja bem interativa, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever no chat aí as dúvidas.
o professor Ricardo vai estar aí também anotando, e nós vamos usar uma seguinte dinâmica, né? Eu vou falar, obviamente, sobre tudo que eu trouxe aqui para falar com vocês, e a gente vai usar os 20 mais ou menos minutinhos finais aí para tirar as dúvidas de vocês sobre o coaching e tudo que a gente falar aqui hoje, tá bom? Então fiquem à vontade, sintam-se em casa, literalmente, né? Porque eu acho que a maioria de vocês deve estar em casa, e a ideia de hoje é realmente tentar trazer e agregar aí para vocês na formação de vocês, tá? Muito obrigado pela presença. Então, eu vou começar um pouquinho falando de como o coaching realmente pode ajudar vocês. Mas antes disso tudo, eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história. Né? A minha história, na verdade, eu tive já 4 carreiras diferentes e por tudo isso, né, eu acabei chegando ao coaching. Né? Eu comecei estudando no exterior, eu tive uma possibilidade de estudar educação musical na Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, e depois eu voltei ao Brasil. Chegando ao Brasil, eu comecei a trabalhar com uma escola de idiomas, tá? E nessa escola de idiomas eu fui crescendo ali, e aí chegou um momento que eu entendi que eu tinha que fazer uma segunda graduação. Então, eu fiz uma graduação em gestão de negócios, né? E, obviamente, durante essa graduação e também durante o meu trabalho nessa escola de idiomas, né, uma escola bem famosa aí no Brasil, houve-se a necessidade de estudar um pouquinho mais sobre as ciências humanas, né, entender um pouquinho como é que funciona o aprendizado das pessoas, né, e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um mestre em neurolinguística, né, programação neurolinguística, e ele abriu um curso, né, para o pessoal da região aqui onde eu morava, no caso hoje moro ainda, Poços de Caldas, Minas Gerais, e ele abriu esse curso para Practitioner em Programação Neurolinguística. E aí nós fizemos esse curso, ficamos imersos ali em algumas semanas fazendo esse curso. Eu não sei se alguém de vocês já tem experiência com neurolinguística, mas quem teve, com certeza, muda a vida das pessoas, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar a fundo, né, programação neurolinguística, e aí eu comecei a entender bem mais como funciona o cérebro humano, né? Hoje em dia, a gente vê isso muito difundido, mas quando eu estudei isso ali, meados de 2007, né, 2008, isso ninguém sabia o que era isso. Então a gente começou a buscar referências do exterior, né? Na época, basicamente, até a internet estava começando, né? Não tinha muita coisa, já tinha YouTube, mas eram poucos vídeos. Então a gente conseguia achar algumas coisas na internet ali dos precursores da neurolinguística, né? E aí a gente começou a se aprofundar um pouquinho mais. Eu comecei a me aprofundar mais, comecei a tomar gosto naquilo, né? E aí eu resolvi, então, a estar buscando uma pós-graduação, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas pela PUC Minas, e depois disso eu cada vez me aprofundei mais, e aí surgiu a oportunidade de eu mudar de empresa, né? Eu estava trabalhando numa empresa de idiomas e eu comecei a trabalhar numa empresa, numa indústria, né? Na época chamava-se General Cable, né? Então, antes de eu começar a trabalhar na General Cable, eu entendi que para minha carreira nova de RH, né, que eu estava mudando minha carreira para RH, bem realmente já fixado em RH, eu precisaria realmente aí estar me aprofundando ainda mais nas ferramentas de recursos humanos e agregar ainda mais para minha profissão. Então, eu busquei um curso, né, através da Slack, né, na época a Slack para mim é uma das melhores do Brasil, né, a Sociedade Latino-Americana de Coaching, e eu consegui fazer o curso ali de coaching, né, life coaching, e me aprofundei ainda mais na questão do coaching, né, isso foi 2016, tá? Então, a partir do momento que eu ingressei na General Cable e formei como coach, eu abri minha empresa de coach paralela, estava trabalhando na empresa e tinha já meus coaches, que a gente chama, eu vou abordar esse assunto aqui também, e eu comecei a trabalhar com coach, mas realmente ajudando as pessoas a conseguirem alcançar os seus objetivos, né? Então, tive vários clientes e tudo mais, e continuei o meu trabalho paralelo dentro da empresa, né? O que foi legal nisso tudo foi que o tempo passou, né? A gente foi evoluindo, eu fui evoluindo tanto na minha empresa quanto na empresa onde eu trabalho até hoje. Essa empresa foi vendida, chamava-se General Cable, foi vendida para a Prysmian Group, né? Onde estou até hoje, e a gente foi crescendo juntamente com a empresa, né? Então, hoje eu sou gerente de Talent Acquisition da América Latina, na Prysmian Group, né? E a gente está focado aí em estratégias globais para recursos humanos da América Latina, tá? Então, esse é o meu histórico,
breve, né? Eu não entrei muito em detalhe aqui, a história é longa, né? Eu tenho 42 anos de idade, eu tenho uma filha de 3 anos, sou casado. Então, assim, hoje o que me move, né? Hoje me move ajudar as pessoas, né? A trabalhar com seres humanos. Eu costumo dizer que no RH, né? Todas as outras áreas da empresa, a matéria-prima normalmente é alguma coisa que você compra, é plástico para fazer os cabos, né? É cobre, é alumínio. A nossa matéria-prima como RHs, né, são seres humanos, tá? Então, o que brilham meus olhos, né? Brilham meus olhos ajudar as pessoas, né, a saírem de um ponto A para o ponto B, a alcançarem seus objetivos. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Nós vamos falar sobre o que é coaching e como é que isso vai te ajudar na vida profissional, na pessoal, né? E como é que você pode usar isso na sua carreira de RH que você está buscando, né? Então vamos lá. Falei de mim, agora eu gostaria de entender de vocês, se vocês sabem o que é coaching, né? Todo mundo sabe o que é coaching? Hoje em dia se difundiu muito essa palavra, né? A palavra coaching hoje ela chega até à beira da banalização, né? A gente vê que em muitos lugares tem até piada, né? Ah, ele não tinha nenhuma profissão na vida dele, ele virou coach, né? Ah, esse cara aqui, ele fez um cursinho na esquina, virou coach. E aí, como todas as profissões no mundo, né, a gente tem bons profissionais, né, sérios, que realmente levam a sério a questão, e temos profissionais charlatões, né, que utilizam da modismo, no caso, para ganhar dinheiro, para ludibriar as pessoas, etc e tal, né? Mas em sua essência, o que significa a palavra coach, né? Se você for buscar um pouquinho na história, coach é uma palavra inglesa, de origem inglesa, né? E ela significa técnico. Mas se você for um pouquinho mais atrás na história, você vai entender que coach, né, é aquele cara da antiguidade que dirigia, ou não sei se pode falar a palavra dirigir, né, uma carruagem, porque coach também é carruagem. Tá? Então, antigamente, para você ir de um ponto A para o ponto B, você precisava se locomover de alguma forma. Não tinha carro, não tinha nada. Então, eles tinham as carruagens que levavam os reis, etc. e tal, do ponto A ao ponto B. Né? E aquilo era um coach. Né? Ele pegava o coach, até que hoje em dia, se você for nos Estados Unidos, por exemplo, você vai pedir um coach. Coach é um ônibus, né? Ele te leva do ponto A ao ponto B. E aí, o que aconteceu? Nessa história, se você for pegar um pouquinho lá atrás, durante esse processo, dessa viagem, né, do ponto A ao ponto B, existia uma conversa, né, entre a pessoa que estava sendo levada e a pessoa que estava levando, ok? Então, a pessoa que estava ali guiando os cavalos da carruagem, eles começavam uma conversa informal com essa pessoa que estava sendo levada, né? E normalmente, durante esse processo do ponto A ao ponto B, muitos assuntos eram abordados, né? E ali as pessoas começaram a entender algumas coisas, e aquelas pessoas que estavam dirigindo aquela carruagem eram pessoas que acabavam ajudando de forma indireta ou direta aquela pessoa que estava sentada ali como um passageiro, né? Então, esse conceito do coach que eu estou dizendo aqui, histórico, ele foi se passando pelo tempo, né? E aí, ali, no começo do século de 1930, alguma coisa assim, a gente começou a ter alguns profissionais, principalmente dos Estados Unidos, né? Dos países de primeiro mundo, a gente começou a ter alguns profissionais que entenderam esse processo que poderia ele ser transformado em um processo profissional, ou seja, a gente poderia transformar coach em uma profissão, tá? E aí, depois de muitos estudos, muitas pesquisas e muitos tentativas e erros, né, chegamos aos dias de hoje, né? E aí, eu não vou entrar no detalhe aqui muito da história, porque acho que esse não é o objetivo de hoje, tá? Isso vocês podem buscar na internet, né? Hoje em dia está muito fácil acesso à informação. Então, acho que vocês podem buscar isso na internet, realmente, como é que foi essa passagem do começo até hoje. Mas hoje, né, a gente banalizou, a gente chegou num ponto de passamos pelo ponto de ser profissionalizados, né, na profissão, e aí todo mundo achou que poderia virar coach,
e as escolas de coaching se abriram, as pessoas começaram a fazer cursos, e aí todo mundo achou que poderia ser coach, né? Então banalizou-se. Então esse é uma linha muito tênue que a gente tem que tomar cuidado aí quando a gente escuta no mercado, eu sou coach, coach de tais coisas, não, o que eu vou fazer? Não, procura um coach. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós de RH, quem trabalha com RH, sabe que coaching é uma metodologia muito séria de desenvolvimento de pessoas, né? Na verdade, você não está desenvolvendo só as pessoas, você está desenvolvendo competências com as pessoas, está ajudando as pessoas para que você possa, então, tirar as pessoas do ponto A e levá-las ao ponto B. Tá? E aí tem várias maneiras disso acontecer, tá? Então a gente vai ali desenvolver o potencial dessas pessoas, ajudar na confiança, ter toda a parte de meta, né? Porque na vida tudo, na verdade, a gente fala assim, eu não gosto de meta. Todo mundo tem meta, né? A gente tem uma meta mesmo que seja só a sobrevivência, é uma meta, né? A transformação, eu estou hoje assim, eu quero estar assado, eu quero estar de outra maneira. O desenvolvimento pessoal, profissional, como eu disse, e atingindo tudo, você colocando isso de uma forma consciente, né? Ou seja, o coach ele ajuda você a ver com os olhos de terceira pessoa, né? Uma pessoa que não é você, né? Que está ali perto de você, vai te ajudar a enxergar algumas coisas que você precisa para sair desse ponto A para o ponto B, tá? Então, basicamente, em resumo rápido aqui, coaching é aquela pessoa que, de uma visão meta, né? Uma visão de terceiro ponto de vista, ela consegue te ajudar a trazer uma self-awareness, né, que é a autoconsciência, para que você consiga fazer as mudanças necessárias no seu caminho, né, onde você está saindo desse ponto A indo para o ponto B, e conseguir alcançar o seu ponto B de maneira mais assertiva e de maneira consciente, ok? Por quê? Porque a gente sabe muito bem que existe aquela premissa, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, ok? Mas todos nós temos uma ideia de onde a gente quer ir. Mas por que muitos de nós não conseguem chegar lá? Porque muitos de nós temos a dificuldade de sair do nosso status atual, né? Da nossa homeostase, né? A gente sabe que o nosso cérebro ele tem como premissa básica economizar energia, né? O cérebro não gosta de gastar energia para nosso próprio bem, para nossa própria saúde. A gente gastando energia, a gente tem que repor essa energia e isso gera um desconforto muito grande para o cérebro. Então, inconscientemente, o cérebro ele entra em homeostase em tudo que ele faz. Quando a gente está num ponto A e a gente quer ir para o ponto B e a gente não consegue sair, por que a gente não consegue sair? Porque a gente está em homeostase, a gente está numa área de conforto. E essa área de conforto para o cérebro é perfeito. O cérebro não gasta energia, ele está ali tranquilo e você não precisa fazer nada para que ele continue feliz até o fim da sua vida. Mas isso não te tira do ponto A e nem te leva ao ponto B. Ele te deixa exatamente onde você está e você não consegue fazer mudanças. Então, por isso que quando você tem a visão de uma pessoa externa, você consegue enxergar muito além daquilo que você sente e vê no dia a dia, e aí você consegue realmente estar caminhando, saindo desse ponto A, indo para o ponto B, ok? Bom, continuando aqui então. Então, falei um pouquinho da história, né, de como é que isso veio, como é que isso é usado no dia de hoje? Então, como eu disse, há várias maneiras de usar o coaching hoje em dia, né? Se você pegar na internet aí, olha, tem coach de vida, coach de idioma, coach de saúde, coach executivo, tem coach para tudo, né? Então, é importante que a gente entenda que existe uma forma profissional de ser abordado. Esses profissionais normalmente fazem os cursos, sim, em instituições muito bem renomadas, que têm um embasamento de alguma organização que vá manter a parte ética da profissão, tá? E existem aqueles profissionais que usam do nome, do hype do nome, né, para que consigam ganhar dinheiro com isso na internet. Então você tem várias maneiras de abordar. E o que a gente vai falar aqui hoje é do coach profissional, tá? O cara que realmente formou, o cara que está preocupado com a ética, principalmente do cliente dele que está ali na frente dele. Seja um cliente de uma empresa, né? Você dentro de uma empresa trabalhando, utilizando das metodologias de coaching para ajudar a sua empresa a realmente trazer os resultados que ela almeja, ou seja, numa consulta particular de coaching, né? Numa sessão particular de coaching, aonde você vai estar realmente utilizando isso como profissão e aí, obviamente, tratando os seus clientes externos, ok? Então, as abordagens hoje em dia são variadas, mas a gente vai falar da abordagem profissional, ok?
Então aqui eu gostaria de citar um primeiro precursor desse conceito atual de coaching, né? Que é o Tim Gallwey, ok? Esse cara, ele fundou o primeiro livro, na verdade ele escreveu o primeiro livro que realmente fez a diferença entre o que era antes empírico, né? A gente trabalhava de forma empírica, ou seja, você trabalhava isso de forma quase um achismo, né? Era mais o conhecimento popular, e transformou isso de forma mais profissional, tá? Trouxe isso para o lado profissional. Esse livro é um livro importantíssimo, muito legal, chama The Inner Game of Tennis. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler este livro, tá? Em português, é o Jogo Interno de Tênis, tá? E o porquê desse nome, né? Se você ler o livro, você vai entender, mas eu posso dar uma explicada rápida aqui para vocês. E é simples. Dentro do nosso cérebro, nós temos duas pessoas, na verdade, tá? Tem você e tem o seu subconsciente conversando com você. Ok? O seu consciente e o seu subconsciente, ok? E o que acontece? Quando você entra em um dilema, com quem você está com dilema? Você está com um dilema externo ou um dilema interno? Na sua maioria das vezes é um dilema interno, tá? E quando você entra em dilema, ou seja, vou para cá ou vou para lá? Faço isso ou faço aquilo? Escolho esse caminho ou escolho aquele outro? A vida é feita de escolhas, né? Você escolhe uma coisa, você sai de um caminho e vai para o outro. E você tem esse jogo, a linguagem metafórica, né? Você tem esse jogo interno de tênis com você mesmo, né? E aí, nesse momento, quando você tem esse jogo interno de tênis e você consegue enxergar além do que realmente ali o subconsciente está te levando para aquela homeostase, ou seja, ele está tentando te trazer para a área de conforto, você consegue sair da primeira pessoa e você consegue realmente atuar de forma para gerar a mudança. E gerando a mudança, você consegue gerar um resultado diferente, tá? Porque nunca ninguém conseguiu gerar resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Vocês devem ter ouvido falar nisso, né? Olha, mas eu sempre fiz isso e deu certo. Ótimo, mas o que te traz até aqui não te leva até lá, né? Eu cheguei até aqui, mas eu quero estar lá. O que eu preciso para chegar lá? Fazendo a mesma coisa, eu não vou chegar lá. Então eu preciso ter o domínio desse jogo interno de tênis para que eu consiga, então, sair do meu estado de homeostase, meu estado de área de conforto, e chegar aonde eu gostaria de chegar. Tá? Então, basicamente, eu estou tocando em vários conceitos de coaching aqui já com vocês, falando um pouquinho de onde vem isso também. Então, procurem esse livro, é um livro muito bom para quem está iniciando, tá? O Jogo Interno de Tênis, e vocês vão ver o quanto isso pode acrescentar aí para vocês também durante a formação de vocês em RH. Ok? Continuando. Então, eu falei de algumas associações aí que asseguram essa lisura ética no processo de coaching, né? Eu sou associado da IAC, que é a International Association of Coaching, né? Existem outras, tá? Mas são poucas. E por que elas existem? Justamente porque o coaching, ele ainda está num processo na sociedade acadêmica de virar ciência, né? A psicologia hoje é ciência. Por quê? Porque passou por um grande processo. A psicologia é uma ciência antiga, né? Então ela foi estudada há muitos anos, muitas provas de resultados e tudo mais. O coaching é uma ciência, entre aspas, nova, né? Então ela não passou pelo período de maturação suficiente para que a sociedade acadêmica considerasse ela como uma ciência. Então a gente ainda está nesse caminho. Então, para que a gente diferencie o bom profissional do mau profissional, a gente tem o quê? A gente tem essas associações que asseguram essa lisura e ética desses processos. Assim você vai poder saber em quem confia, em quem você não confia, ok? E essas associações você pode também buscar na internet as melhores, ok? Continuando. O que não é coaching, gente? Porque até agora eu falei o que era coaching, né? Mas agora acho que é importante a gente tocar no assunto do que não é. Justamente porque a gente tem pessoas no mercado que simplesmente utilizam da palavra coaching para alcançar resultados financeiros, né? Obviamente que um coach, ele vai alcançar resultado financeiro, mas não é através de ultrapassar as premissas do coaching, ok? Então é importante dizer que o que não é coaching, tá? Coaching não é terapia. Ou seja, as sessões de coaching, elas têm começo, meio e fim, tá? Terapia, dependendo do que você está tratando ali, né? O profissional de terapia, ou seja, o psicólogo, o terapeuta, etc.,
ele pode durar anos para tratar uma enfermidade, alguma coisa assim, né? Uma disfunção. Então, é muito diferente o coaching. Ele não está ali para te ajudar com seus problemas pessoais, ele não vai te ouvir, vai te dar conselhos, não vai acontecer isso, tá? Ele vai te dar ferramentas para que você consiga resolver as suas coisas, tá? E quem resolve no final? É você ou é ele? Né? Muitas das vezes a gente atribui a responsabilidade da resolução dos nossos problemas a um terapeuta, né? A um psicólogo. Olha, eu tenho muito problema, eu não vou conseguir resolver sozinho, eu vou no psicólogo. Ele vai resolver para mim, né? Ou ele vai me dar a luz de como é que eu posso sair dessa. O coach ele não vai fazer isso. Ele vai te dar ferramentas e você vai ter que usá-las para sair dessa. Ok? Então, na verdade, não é nem para sair, é para chegar em algum lugar. Uma coisa é você trabalhar de agora para o passado. Olha, eu tive um problema na minha infância, então como é que eu vou fazer para resolver isso, tá? Professor, eu acho que você está falando alguma coisa conosco aqui? Desculpa. Não? Ok. Não, é porque eu estou na outra. Ah, perfeito. Não, Eu estou desculpa. direcionando o pessoal, tá? Não, perfeito, obrigado. Então, continuando, né? Então, se eu estiver tratando de alguma coisa de agora para o passado, né? Olha, aconteceu isso comigo lá na minha infância, eu não sei mais o que eu posso fazer, isso está me atrapalhando nos meus dias de hoje. Você não está procurando um coach, ok? Você está procurando outra coisa. Você está procurando um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ou alguma outra coisa, mas não é um coach, ok? Se você precisa, olha, eu quero um conselho, cara, me dá um conselho, você é coach. Não, coach não te dá conselho. Ele é imparcial no processo. Tá? Olha, eu tenho aqui uma empresa e eu preciso saber como é que eu vou ganhar mais dinheiro, mas eu não sou expert nesse segmento. Você pode me dar uma consultoria? Olha, o coach não faz esse tipo de trabalho, tá? O consultor é, obviamente, alguém especializado numa certa área X, aonde ele vai trazer uma consultoria com expertise específico para aquela área, né? Olha, cara, é o seguinte, eu já estou há muitos anos fazendo isso aqui e eu preciso de alguém muito sênior que pode me trazer esse conhecimento, sabe? Porque eu vejo que você tem uma experiência na área e tudo mais, me traz esse conhecimento. O coach não é um mentor, né? O mentor é aquele cara que já está na área fazendo alguma coisa há muitos anos e ele vai ali te dar o caminho das pedras para que você saia do ponto A ao ponto B, mas ele vai te dar o caminho das pedras, ok? O coach não vai fazer isso. E treinamento, né? A gente vê isso muito sendo confundido aí nos dias de hoje. Você vê os coachings que acabam transformando o seu processo de coaching em um show, né? E isso não está errado, mas isso também não é coach, ok? Você treina as pessoas a ser coach, você é um treinador, você não é um coach. Você pode ser um coach treinando as pessoas a serem um treinador, ou você pode ser um coach treinando as pessoas a serem coach. Só que você não está sendo um coach ali naquele momento, você está sendo um treinador. Então é importante que a gente tenha claro a diferença do que é o coach e do que não é o coach. Ok? Bom, pessoal, vai mandando as dúvidas aí no chat aí que o professor está anotando tudo nos últimos 20 minutos. Eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês devem ter dúvidas até aqui. Mas vamos continuar. E o que mais? Então é importante aqui que, ó, o coaching no desenvolvimento das pessoas, né? Como é que a gente utiliza o coaching para desenvolver as pessoas? Na verdade, o coaching, como eu disse, ele vai prover ferramentas para todos nós. E aí, você vai se autodesenvolver. Você vai utilizar essas ferramentas para começar a ter aquele autoconsciência. Olha, presta atenção, Thiago, você está com uma certa dificuldade nisso aqui. Você já se percebeu? Você viu que você tem as competências suficientes para isso? Você tem algum bloqueio, alguma crença limitante que vai te dificultar dar esse passo daqui para cá? E esse processo, ele é interno, é seu com você mesmo. Então, naturalmente, o coaching ele te ajuda a se desenvolver, né? Seja profissional ou seja pessoalmente. O que mais? Então, a gente está trabalhando do como e não o que somente, tá? Porque o que, olha, faça isso, faça aquilo, é o que. Agora não, olha, a sua estrutura trabalha dessa maneira. Então, se você for por esse caminho aqui, as grandes chances são de você mudar a sua estrutura. Então, esse é o como, tá? De novo, o que o profissional de coaching faz? Tá? Na verdade, se vocês já tiveram oportunidade, eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de passar por um processo de coaching, tá? Mas o processo de coaching, ele é muito simples, tá? O processo de coaching, ele é assim, você vai buscar um profissional capacitado para isso,
e ele vai estabelecer com você uma meta. Ele vai chegar na primeira sessão em um alinhamento de meta, né? Eu vou entrar nisso daqui a pouco com vocês. E aí o que ele faz? Ele te ajuda a sair do ponto A para o ponto B. Tá? Então, o profissional de coaching, ele é imparcial nesse processo. Ele não vai te dar a opinião dele, se a meta é boa, se a meta é ruim, se você está certo, se você está errado naquela meta. Ele não vai falar isso para você. Olha, você quer sair do ponto A para o ponto B? Sim. Você está pronto para pagar o preço para isso? Porque você tem uma corresponsabilidade nesse processo, né? Então, o profissional, ele é imparcial no processo de acompanhamento. Ele não vai te falar o que ele acha da sua meta. Olha, você acha que a minha meta está legal? Não, ele não tem que te falar isso, porque não é a meta dele, a meta é sua, ok? Então ele vai ser imparcial. Se você conversar com um coach que não é imparcial, ele não está sendo coach, ok? Ele não vai te dar a opinião dele no processo. O que isso tudo faz? Isso força a gente sair desse estado natural das coisas, que é o estado, que é a área de conforto, né? Então, ele faz você despertar todo esse potencial que você tem, tá? Através de combinar a flexibilidade que você vai ter que ter para jogar esse tênis interno com você mesmo, os seus insights vão começar a aparecer, você vai ter dificuldades no processo, então você vai ter que ser perseverante, você vai ter que ser resiliente ali com você mesmo, né? A pessoa que, por exemplo, tem meta de perder peso, né? A gente estava falando de perder peso agora há pouco, né, Flávio? Ela falou, você está fininho, Thiago. Pois é, eu perdi 20 quilos de fevereiro até agora, tá? Mas você fala, Thiago, foi fácil? Ah, você usou as ferramentas de coaching? O que você fez, Thiago? Foi uma série de coisas, mas com certeza as ferramentas que eu conheço de coaching me ajudaram, tá? Com certeza eu fiz uma análise para entender o quanto eu tinha culpa no meu peso anterior e o quanto eu tinha responsabilidade em alcançar o peso desejado, tá? E foi fácil? Não foi. Eu tive que ser perseverante durante todo esse processo. Todos os dias fazendo aquela lição de casa de comer correto, fazer exercício físico, tomar a quantidade de líquido necessário, suplementar quando necessário, procurar ajuda médica se fosse necessário. Ou seja, era todos os dias sem errar. E aí eu saí do ponto A e cheguei no ponto B. Então, assim, não foi mágico, né? Para quem não me viu esse tempo todo, fala, Tiago, você conseguiu isso tão rápido. Não foi tão rápido. Tiago, foi fácil para você? Não foi fácil para mim, né? Então, a pessoa tem que ter perseverança nesse processo. Estratégias, ferramentas, ou seja, não adianta eu querer sair do ponto A e ponto B e esperar que a vida faça isso por mim, sentar e vai cair do céu. Olha, Deus tem que me ajudar, né? Eu ouvi uma coisa muito interessante esses dias de um sábio aí, que é o seguinte: Deus só ajuda a quem se ajuda primeiro. Deus vai te dar todas as possibilidades, né? Mas se você não fizer por onde, ele não pode fazer por você, né? Você vai ter que fazer. Então, a estratégia é importante para você sair do ponto A ao ponto B. E o coach, ele é cirúrgico nesse ponto, tá? Ele vai te dar as ferramentas, vai te ajudar com a estratégia para que você possa desenvolver, então, aí sair do ponto A e ponto B, ok? Continuando. E ele acompanha o seu cliente, né? A gente chama de coaching. Acompanha, e aí o cliente consegue acessar esses recursos internos e externos quando necessário, e aí ele melhora o seu desempenho. Eu dei um exemplo aqui para vocês, meu pessoal, tá? Que eu utilizei o auto-coaching, que a gente chama, né? Coaching de mim mesmo, e eu utilizei na área da saúde, né? O que foi legal. Mas eu posso te dar outros exemplos de vários clientes que eu tenho que utilizaram na área profissional, na área do esporte, tá? Então, muito legal, tá? Tem muitas ferramentas que a gente pode usar, ok? Vamos lá. Então, o que eu estava falando? A gente tem várias áreas que a gente pode usar o coaching, né? Eu dei um exemplo de saúde, mas você pode, por exemplo, assim, olha, Thiago, eu tenho uma dificuldade com idiomas, né? Mas eu gostaria de sair de onde eu estou hoje, eu não falo inglês, por exemplo, ou espanhol, não sei, e eu gostaria de falar fluentemente. Ótimo. Qual é o seu timing para isso? Vamos estabelecer um plano de jogo aqui, né? Olha, vamos sair daqui para cá, mas quanto tempo você quer para fazer isso? O que você está disposto a disponibilizar de tempo, de recurso? O quanto você quer isso, né? Não, eu realmente quero. Então a gente vai acessar todas essas coisas para entender. Bom, então vamos lá. O que a gente precisa fazer para isso?
E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, mas o coaching ele pode ser usado em outros exemplos também. Esses aqui são os mais utilizados hoje em dia, tá? E o que eu posso dar de bastante exemplo para vocês, eu trouxe aqui um case específico, né, da empresa onde a gente está hoje, que é a Prismian Group. Eu trouxe um exemplo de como a gente está aplicando o coaching executivo nos nossos executivos aí na empresa. Tá bom? Mas eu vou continuar com a definição aqui de cada um para vocês, tá? Então, olhando para o coaching executivo direto, né? O coaching executivo, ele é indicado para profissionais de alto desempenho que almejam alcançar essas metas corporativas empresariais, né? Muitas das vezes, os executivos das empresas, eles chegam e ficam em dilemas, eles têm dificuldade em algumas coisas, em alcançar as metas da empresa, ou alcançar as próprias metas como líder. Então, o que acontece? A empresa em si entende que tenho que prover um coach para esse nosso funcionário, porque ele precisa de ajuda, né? Ótimo. Então, a empresa normalmente contrata um profissional de coach, aonde ele vai dentro da empresa desenvolver um trabalho. A grande diferença aqui é que de um coach de vida, por exemplo, né, o coach mais genérico para um coach executivo, é que o coach executivo, ele trabalha diretamente com as metas da empresa, com as metas alinhadas com os negócios da empresa, tá? E o coaching de vida, ele trabalha com as metas pessoais. Então, ele vai num consultório ou vai no escritório de coaching e vai falar, olha, eu quero trabalhar nessa meta minha. Né? Então, algumas vezes o coach executivo tem a mesma meta que a empresa, algumas vezes não. Elas têm metas conflitantes. Então, isso também pode ser um impeditivo para a evolução do processo de coaching executivo. Mas isso eu vou entrar um pouquinho depois, tá? E, obviamente, como eu disse, a gente está falando aí de desenvolvimento profissional para cargos de alta gestão. Tá? São pessoas que já realmente já passaram por todo o desenvolvimento, várias ferramentas, e aí eles precisam daquele extra mile para poder chegar realmente aonde eles têm que chegar. Tá? E, obviamente, gerar os resultados para a empresa. Então, como eu disse, é indicado para quem? Indicado para executivos, empresários, todos que almejam alavancar a sua vida profissional dentro das empresas. Ok? Seja empresa própria, empresa de terceiros. Continuando. Coach de carreira, né? Coach de carreira é aquele coach para as pessoas que ainda não têm para qual lugar eles vão, né? Aí você fala, Thiago, mas não precisava ter um ponto A e eu quero chegar no ponto B para eu utilizar dos serviços de um coach? Na verdade, você não ter o ponto B pode ser alcançar uma meta, ou seja, eu não tenho meta, Thiago, eu posso usar o coach? Pode, desenvolver uma meta, eu quero o coach para desenvolver uma meta. Então é a mesma coisa, olha, eu não sei qual é o meu futuro profissional, né? O pessoal que sai do segundo grau aí vai para segundo grau antigo, hein? Sai do ensino médio, né? E vai pro ensino superior. O pessoal às vezes não tem noção do que eles querem fazer. Olha, eu não sei exatamente qual é a minha carreira, eu estou fazendo isso aqui porque meu pai pediu, porque minha mãe mandou, né? E aí, muitos deles procuram um coach. Ou às vezes até os próprios pais procuram, né? Olha, meu filho não sabe exatamente para onde ele vai, o que eu posso fazer? Bom, o coach ele pode te ajudar com ferramentas para que você possa fazer a escolha da sua carreira. Olha, eu não tenho meta, eu não sei que carreira eu quero seguir, então vamos te ajudar a escolher uma carreira. Né? Então esse é o nosso objetivo aqui. A nossa meta é te ajudar a escolher uma carreira. Perfeito. Então hoje eu não tenho carreira, vou sair daqui com uma escolha de carreira. Esse é o ponto A para o ponto B. E aí vai estar alinhado com as metas pessoais da pessoa, as possíveis metas profissionais que ele quer desenvolver, e a gente vai desenvolver competência comportamental e técnica para que ele possa alcançar essa meta lá na frente, tá? O foco é sempre desenvolvimento profissional para as aspirações e aptidões profissionais que ele tem na carreira, ok? Coaching esportivo. Esses aqui vocês devem ter ouvido mais falar. Tá? Por quê? Porque nos Estados Unidos, hoje, né, sempre foi assim, o técnico, por exemplo, que está lá, né, é o meu coach. Né? Ah, eu tenho um coach. Quem é o seu coach, ok? O coach esportivo, ele é muito mais utilizado hoje em dia, principalmente, obviamente, nos esportes coletivos, né? E esportes individuais, por exemplo, como a musculação, né? O bodybuilding. Então, a palavra coach é aqui. É aquela pessoa que está aqui para te ajudar também, vai te levar do ponto A para o ponto B, mas o viés é um viés esportivo. Então, aqui a gente está falando que é indicado para atletas, praticantes de esportes de alto desempenho, que querem alcançar meta dentro do esporte. Olha, hoje eu tenho um exemplo bom para vocês desse aqui. Eu tive um coach esportivo, um menino,
que ele sempre estava em terceiro lugar. Ele fazia de tudo, pessoal, é incrível. Eu nunca vi um rapaz tão disciplinado assim. Ele era praticante de judô, né? E ele foi um dos meus primeiros coaches, na verdade. É até legal falar dele, porque hoje, depois de alguns anos, eu consigo ver a evolução que ele teve, né? E ele falou: Thiago, cara, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso sair do ponto A para o ponto B, eu só chego em terceiro lugar, né? Quarto lugar, eu faço tudo que você pode imaginar para poder chegar em primeiro, eu não consigo. Eu falei: ok, então vamos começar nosso trabalho, né? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é chegar em primeiro lugar em um campeonato. Eu falei: ótimo, então vamos começar a trabalhar. E aí, a gente faz uma análise comportamental, a gente entende ali um pouquinho do comportamento da pessoa, a gente tem algumas ferramentas para isso, eu vou falar de ferramentas. E aí a gente começou a aplicar as ferramentas, né? A gente fez, normalmente as sessões de coaching, né, são 11 sessões, tá? Uma sessão de alinhamento e depois você tem as 10 sessões aplicando as ferramentas, né? A gente aplicou as 10 ferramentas e ele chegou para mim na 10ª sessão, ele falou assim: Thiago, eu tomei uma grande decisão na minha vida. Eu falei: opa, vamos lá. Eu não vou te dar opinião se é boa ou se é ruim essa decisão, mas eu quero escutar, né? Vamos ver o que você tomou de decisão. Eu tomei a decisão de mudar de cidade. Eu vou largar tudo que eu tenho aqui e vou para outra cidade. Falei: tá bom, mas e o quanto isso vai te ajudar? É uma pergunta de coach. O quanto isso te ajuda a chegar próximo da sua meta, né? E ele falou assim: olha, é justamente por isso que eu estou mudando de cidade. Porque se eu mudar de cidade, ele me explicou a lógica, né? Olha, eu mudo de cidade, eu vou para um campeonato diferente. Esse campeonato diferente eu tenho um pouco mais de chances. Lá, estão me convidando para ser parte de uma equipe. Essa equipe vai me dar mais subsídio. E aí eu vou conseguir ter o que eu quero para alcançar essa meta de estar em primeiro lugar. Muito bem, pessoal. Ele realmente mudou de cidade, largou tudo, largou namorada, largou família e passou de 800 quilômetros. Ele está morando 800 quilômetros longe. Né? E aí eu comecei a acompanhar esse cara, obviamente, se virou um grande amigo, né? A gente começou a acompanhar no Facebook, né? Mídias sociais. E aí eu comecei a perceber que ali ele estava ganhando o seu terreno, né? Naquela nova cidade e tudo mais. Um ano depois, ele me procurou. Thiago, gostaria de tomar um café com você, cara. Eu vim visitar meus pais aqui na cidade, eu quero tomar um café com você. Eu falei: opa, vamos lá, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê, vamos conversar. Ele falou: Thiago, eu não tenho como te agradecer. A minha vida mudou 100%. E eu tenho que realmente tirar o chapéu. No começo eu não acreditava que isso podia acontecer em 10 sessões, algumas ferramentas, né? Isso podia totalmente mudar o meu outcome, né? A maneira como as coisas aconteceram. E mudou. Eu não só ganhei em primeiro lugar, como eu abri um negócio novo lá para mim. Hoje eu estou usando coach, eu sou coach esportivo das pessoas e eu consigo ver a transformação nelas, né? Então isso me enalteceu muito. E aí, pessoal, ali eu vi que realmente o trabalho fez sentido, né? Eu não vi naquele momento que ele ganhou o primeiro lugar, mas eu vi o que ele conseguiu deixar de legado, né? E hoje é um menino que realmente está voando baixo, né? Como se diz aí, tá entregando. Ele já passou dessa fase dele de querer estar em primeiro lugar sempre. Ele já conseguiu isso e agora ele está além. Ele está ajudando que as pessoas, os praticantes do esporte que ele ama, cheguem também em primeiro lugar através do coaching, tá? Então, coaching esportivo são casos mais fáceis da gente falar, porque você sabe que todos os esportistas querem o quê? Ganhar. Querem chegar em primeiro lugar. Mas muitas vezes não é só praticar o esporte e se alimentar bem e dormir bem que vai fazer ele ganhar. Ele tem que trabalhar todo aquele jogo de tênis interno que eu falei no começo da palestra, que vai fazer com que ele desobstrua as crenças limitantes que ele tem para que ele possa sair do ponto A para o ponto B. Né? E muitas das vezes a resposta está conosco, está com nós mesmos. E o coach faz exatamente isso, tá? Então, coach esportivo, mais uma vez aqui, ele vai estar alinhado aqui, as metas estabelecidas por esse atleta ou pelo técnico, né? Para que ele alcance esse alto rendimento, né? Dentro da área esportiva, tá? E o foco é no quê? Nessas metas esportivas do atleta profissional ou amador. Às vezes alguns atletas amadores também querem utilizar disso, tá? E, obviamente, que a gente indica esse trabalho em conjunto, principalmente com educadores físicos e nutricionistas. Porque se um coach te passar uma dieta, ele não está sendo coach. Se o coach falar como você tem que fazer teu exercício, ele não está sendo coach. A ferramenta dele não é te passar dieta. A ferramenta dele não é falar qual exercício você tem que fazer. A ferramenta dele é aqui, é trabalhar a sua cabeça com as ferramentas para que você possa, então, conseguir. E, obviamente, com uma parceria com esses ótimos profissionais que vão te guiar também nesse processo, ok? Continuando.
coaching de saúde, né? E aí é um pouquinho do que eu falei agora, né? Perder o peso, né? Entrar em forma, ok? Sair, olha, eu tenho uma doença grave, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso ter um estilo de vida mais saudável, né? Muita gente, cara, eu não consigo ter disciplina para comer bem todos os dias. Eu não tenho essa disciplina, então eu preciso criar isso. Então, assim, qualquer pessoa que deseja alcançar meta relacionada à saúde, ele pode utilizar um coaching de saúde, né? Mas veja, pessoal, eu não sei se vocês perceberam a correlação entre todas elas. A correlação é a mesma. As ferramentas são as mesmas. Nós não estamos tratando o externo, nós estamos tratando o interno. É dentro da nossa cabeça que a gente vai resolver alguma coisa primeiro para depois a gente conseguir alguma coisa fora, tá? E o coach faz isso. Ele olha com um ponto de vista terceiro. Ele não é você. Então ele não tem o sentimento junto daquela meta. Ele consegue dissociar, que a gente fala, o sentimento, então ele mais praticamente consegue te dar ferramentas mais assertivas, tá? Então lá, peso ideal, meta relacionada a hábitos nocivos. Olha, eu tenho um vício, eu quero sair desse vício. O coach pode te ajudar? Pode te ajudar. E aí, de novo, utilizando as ferramentas de coaching, tá? Coach de idiomas, eu acho que eu já falei sobre isso aqui com vocês, então a gente consegue ajudar que as pessoas possam quebrar essa questão do bloqueio de aprendizado, né? E aí a gente vai ajudar que as pessoas tenham as competências essenciais para alcançar um nível de proficiência, tá? Porque idioma, pessoal, é igual a dieta. Eu não faço um cursinho de 6 meses e saio falando fluentemente daqui 6 meses. Até eu não sei se vocês têm filhos, mas quem tem filho sabe quanto tempo uma criança demora para desenvolver o primeiro idioma dela. 3 a 5 anos, para ela começar a falar mais ou menos, né? E isso porque ela está exposta a 24 horas por dia àquele idioma, através dos pais, através do ambiente externo. Então, assim, você precisa ter disciplina, você precisa ter competência para alcançar o nível de proficiência num segundo idioma. E muita gente não põe essa energia. E o coach vai te ajudar o quê? A ter essa disciplina, a ter a energia para conseguir, então, o nível de proficiência que você quer, né? E, obviamente, utilizando as ferramentas assertivas, tá? E por último, o coaching de vida. Esse é mais genérico, né? Ele é a pessoa que não tem meta, é a pessoa que não sabe o que ela quer da vida, é a pessoa que se prende aí às coisas mundanas, né? Que às vezes ela quer internalizar um pouquinho mais, quer se compreender, ok? Então, a gente pode ajudar? Pode, mas não é terapia. Isso tem que ser muito claro. Se a pessoa vai lá para você resolver o problema dela, não, ela está errada. Você vai ter que falar para ela, olha, eu não sou profissional, por favor, procure um psicólogo, procure um terapeuta. E eu já fiz isso muitas vezes, pessoal. Principalmente no coaching de vida, que ele se confunde um pouco, né? Mas assim, por exemplo, o que o coach de vida vai buscar? Bom, aquela pessoa que ela não tem meta na vida, por exemplo, ela tem. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela não sabe o que fazer com o dinheiro dela. Ela fala assim: nossa, eu não tenho objetivo na minha vida, eu não sei o que eu quero deixar de legado. A gente faz algumas perguntas: o que você quer deixar de legado? A pessoa: o que é legado? Eu falo assim: ó, o que você quer deixar escrito na tua lápide? Aí a pessoa fala assim: nossa, eu nunca pensei nisso. Pois é, mas pense, porque é o único lugar que a gente tem certeza que nós vamos chegar. Certeza, todos nós. Então, como é que as pessoas que ficarem em vida vão te ver depois que você morrer? O que elas vão lembrar de você? Isso as pessoas não pensam. Mas quando a gente começa a questionar isso, elas começam a reorganizar o seu cérebro, o seu subconsciente. Então elas comecem a fazer o quê? Elas começam a trazer algumas coisas internas, podem ser bloqueantes, pode não. E aí, às vezes, ela se esbarra num problema ali, alguma coisa que vai precisar de um outro profissional. Então, ali é o momento de você falar, bom, não posso te ajudar nisso, a gente precisa de um psicólogo para te ajudar, ok? De novo, foco holístico e generalista, tá? E utilizando as ferramentas, tá bom? Pessoal, falamos muito de ferramenta, mas quais a gente pode utilizar, né? Então, assim, olha, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma avaliação de perfil comportamental que chama-se DISC. Se vocês procurarem na internet, tem muita informação sobre isso, tá? Mas, basicamente, não sei se vocês conhecem aquele cara que inventou aquele leitor de mentira, detector de mentira, né? Através do... o nome dele me fugiu agora, mas esse cara inventou essa avaliação comportamental, né? É uma avaliação comportamental que ela se foca ali em alguns perfis básicos que o ser humano tem: a dominância, a influência, a segurança e a cumplicidade, né? Então, todos nós temos um pouco de cada um desses aqui.
mas a gente tem uma tendência para cada um desses. Então, num processo de coaching, quando você começa, você não conhece a pessoa que está ali. Você precisa entender se ela é tendenciosa para ser mais dominante, para ser mais influente, para ser mais ter uma segurança um pouco maior, para ser mais cumprir com as normas, né? Então, essa primeira ferramenta, ela te ajuda um pouquinho a entender que caminhos que nós vamos ter que tomar para tirar essa pessoa do plano A para o plano B, tá? Análise SWOT. Isso aqui a gente vê muito na administração, né? Que em inglês significa fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? A gente faz uma análise SWOT, na verdade, com foco em coaching, né? Aonde você consegue, através dessa ferramenta, através dessa metodologia, aproveitar as suas fortalezas para mitigar as suas fraquezas e aproveitar as suas oportunidades para tirar as suas ameaças. Tá? Então a gente consegue, dentro dessa mesma metodologia, focar em coach. Para quê? Para que a gente consiga sair do plano A para o plano B. Vocês vão ver que eu vou falar isso o tempo inteiro. É sair do plano A para o plano B. Avaliação 360, principalmente em cargos executivos, coaching executivo. Você precisa ter uma noção, e a pessoa precisa ter uma noção de como ela é vista, de como ela é percebida no mundo. A avaliação 360, ela dá um enfoque onde você tem uma avaliação de si mesmo e as pessoas que estão ao seu redor, tanto acima de você, né, seus pais, ou seja, seu chefe, etc e tal, ou abaixo de você, seus filhos, né, seus funcionários, ou ao seu lado, seus pares, seus irmãos, né? Como é que essas pessoas te enxergam? Tá? Então a gente também aplica essa metodologia para que a pessoa comece a ter aquilo que eu falei, a autopercepção. Ela precisa entender que muitas das vezes o problema não está no exterior, né? As coisas estão aqui dentro, ela precisa se resolver primeiro para depois que ela consiga resolver alguma coisa por fora. E aí, esse foco, essa percepção das pessoas pode ajudá-la, tá? Que mais? A gente utiliza também de visão, missão, ambição e valores, né? É o que eu falei agora há pouco. Você vai escrever na sua lápide? Não sei. O que você vê para o teu futuro? Não sei. Qual é a sua missão na Terra? Não sei. O que você tem de ambição? O que você quer, né? O que você quer realmente de coisas materiais? Quando a gente fala de ambição, é coisa material. O que você quer? Você quer uma casa? Você quer um carro? Você quer ser milionário? O que você quer? Valores. Quais são os seus valores intrínsecos, né? O que você valoriza na sua vida? Então, pessoal, essa é uma outra ferramenta muito interessante. Traz muitos insights. O que mais? Matriz de gestão da mudança. Ninguém sai do ponto A para o ponto B sem passar por qualquer tipo de mudança. Impossível. Como eu disse, se você estiver fazendo a mesma coisa sempre, os resultados serão iguais, né? Você não consegue sair do plano A para o plano B, ter um resultado diferente se você não tiver uma mudança. E aí é que entra a grande dificuldade. Porque, como eu falei, o cérebro não quer sair ele não quer mudar. Ele quer ficar igual. Então você precisa ter uma matriz de gestão dessa mudança, para que você consiga fazer a mudança e aí sim efetuá-la e deixar de forma inconsciente. Aí você saiu daquele ponto de homeostase, né? Enquadramento de crenças. Muitas vezes, para fazer uma mudança, você pode dizer assim: olha, eu não acredito que isso é possível. Eu não acho que isso é possível. Eu acho que eu sou assim. Eu acho que eu quero isso. Isso é uma crença. E muitas vezes essas crenças são limitantes. Elas limitam você de sair do ponto A para o ponto B. Então a gente enquadra essas crenças, a gente começa a visualizar a crença e a gente começa a entender o quanto a gente tem que fazer de mudança naquela crença para que a gente possa sair desse plano A para o plano B. E a gente tem dentro disso tudo o quê? Um planejamento estratégico, né? Possivelmente semanal. Porque quanto mais planejado e mais você fizer o segmento desse planejamento, mais fácil você consegue chegar no seu ponto B. Falei que eu perdi 20 quilos, né? Então, o que eu fiz por semana para perder os 20 quilos? Eu fui na academia todos os dias, X horas, eu alimentei de forma correta todos os dias, tais horas, tais horas, tais horas, tais horas. Então, qual que era o meu objetivo semanal? Era perder 1 quilo. Tá? Era perder exatamente 1 quilo na balança. E aí eu fui seguindo isso. E nas semanas que você não perdeu, Thiago? Bom, eu revisava o meu planejamento estratégico e eu fazia alguma mudança para que eu conseguisse continuar perdendo esse 1 quilo. Ok? Então, a gente precisa de um planejamento estratégico semanal para que a gente continue tracionando a mudança. Ok? Roda de competências. Será que eu tenho todas as competências para chegar no ponto B que eu quero? Será que eu tenho? Então a gente precisa avaliar, né? Olha, para chegar nesse plano B aqui que eu quero, nesse objetivo meu, eu preciso ter essa competência, essa e essa e essa.
né? Então, por exemplo, para perder o peso que eu precisava, né? Que competências eu precisava ter? Eu precisava saber fazer exercício, eu precisava entender da alimentação, eu precisava compreender a minha linha de raciocínio para com a comida, né? Eu olhava para a comida como uma forma de recompensa, não como uma forma de combustível, tá? Eu precisava ter a competência da disciplina, né? Então eu estudei, olha, será que eu tenho essas competências? Qual é o nível de competência eu tenho para cada uma dessas atividades que eu preciso ter, para que então eu consiga gerar minha mudança, tá? Então são muitas ferramentas, tá, pessoal? Aqui eu botei só algumas, mas são outras que a gente tem para usar também, ok? Continuando, eu acho que o tempo tá andando aí, professor, eu não sei como é que a gente está de tempo, hein? Como é que nós estamos? Então, Thiago, agora são 8 horas e 3 minutos, né? Ok. Nós temos aproximadamente quase 50 minutos de palestra. Não, ótimo. Então, pessoal, eu Tá vou, tranquilo. assim, a gente tem uma palestra, obviamente, marcada para 1 hora, né? Mas aqui eu não quero acelerar e eu queria deixar um tempinho para dúvidas também. Então, eu vou falar aqui dos fatores que podem influenciar esses resultados no processo, tá? E depois eu abro para vocês fazerem algum tipo de tirar uma dúvida comigo aqui, tá bom? Vamos lá. Tranquilo. Então, o que pode influenciar os resultados no processo de coaching? Primeiramente, o quão complexa essa meta é. Eu tenho uma meta muito difícil. Essa meta, assim, eu quero ficar milionário até amanhã. Será que é factível essa meta? Ou seja, eu tenho que ser realista. Não adianta eu ser sonhador somente. Eu tenho que ser realista também, né? Eu tenho algum risco de erro na realização dessas tarefas no meu planejamento semanal para chegar até lá? Qual é o risco desse erro, né? Eu vou conseguir realizar as tarefas, né? Eu quero ficar milionário até amanhã, então eu vou economizar tudo que eu tenho, eu vou jogar na loteria, eu vou vender minha casa, eu vou, sei lá, pegar o dinheiro. Pessoal, tem que ser realista, tá? Então, vai ter erro. Eu tenho as competências ou não tenho? Se não tenho, eu tenho que me capacitar para ter. Ah, eu não tenho, eu não sei nada de alimentação, eu não entendo como é que faz exercício, eu não realmente não entendo nada de disciplina, então eu vou ter que estudar isso, eu vou ter que buscar conhecimento para depois eu conseguir fazer minha meta. E o quão maduro eu estou, né, para eu cogerenciar esse processo de coaching. Porque é muito fácil eu falar, olha, eu estou contratando um coach e agora eu mudei minha vida, né? Eu vou atribuir todo o resultado que eu tiver ao meu coach. Tá correto isso? Não tá. Por quê? Quem faz realmente esse processo somos nós, ok? Então, nós somos responsáveis diretos pelo cogerenciamento desse processo de coaching, ok? Pessoal, Thiago, por favor, só dá licença. toda. Sobre o tempo, eu acho que nós temos um atendimento marcado para as 20h30 somente, com alguns estudantes. Então, acho que você tem um tempinho para discorrer isso aí, tá bom? Mas na verdade, como a gente tinha combinado, né, professor? A gente tem aí um tempo realmente, eu acho que eu passei um pouquinho no começo, porque a gente se empolga aqui para falar de coaching, né? Mas assim, de novo, né? Eu vou fazer aqui realmente o que dá para fazer, e se a gente não conseguir fazer tudo aqui, professor, a gente pode combinar um próximo horário para também discorrer um pouco mais com o pessoal, tá? Eu trouxe sim alguns exemplos para o pessoal, trouxe o vídeo e tudo mais, mas isso aí eu posso indicar para eles também, né? Olha, pessoal, busca esse vídeo aqui, porque na verdade são mais ilustrações, né? Do porquê que é importante ter um coaching, como é que a gente pode realmente utilizar esse serviço da melhor maneira possível. Então aqui tem esse vídeo, né? Esse vídeo, na verdade, é de um CEO da Google, ele está falando por que ele busca o coach, tá? E aqui depois também tem um videozinho que fala que mostra aí um desenho animado, na verdade, que mostra o processo de coach, tá? Então vamos fazer o Quantos seguinte. minutos de vídeo, professor? Oi? Quantos minutos? Quantos É minutos o pequeno, vídeo? pequeno. São dois videozinhos pequenos, deve dar uns 5 minutos no máximo, os dois, Ah, tá? eu acho que pode passar, não, porque nós temos ainda mais 25 minutos aproximadamente. Tá bom, Eu acho que vamos lá então. 20, tá bom? Vamos lá. Over the years, I've received so many different kinds of advice, I don't know where to start. One that comes to mind is to have a coach. Our board member in 2002, John Doerr, said, you need a coach. And I said, well, I don't need a coach. I'm an established CEO. Why would I need a coach? Is something wrong? He said, no, you need a coach. Everybody needs a coach. So Bill Campbell became my coach and has served Google very well. Every famous athlete, every famous performer has somebody who's a coach. Somebody who can watch what they're doing and say, is that what you really meant? Did you really do that? They can give them perspective. The one thing people are never good at
is seeing themselves as others see them. A coach really, really helps. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Acho que é um vídeo bem legal. Ele ilustra muito do que eu vim falando aí para vocês. Ele realmente traz aí que o coach ele não é responsável pelo processo da mudança. Ele não tem que fazer a mudança por você, né? Quem faz a mudança realmente é o coach, mas ele te dá as ferramentas. E ele tem uma caixinha de ferramenta que ele pode te ajudar com algumas coisas, tá? Então, basicamente, esse é um videozinho que eu queria trazer para vocês, tá? Pessoal, o que mais? Eu tenho aqui como mensurar esses resultados de coaching, então tem várias maneiras de você mensurar, né? Você tem indicações, indicadores, né, para avaliar o estado atual, o estado desejado, né? Avaliação de percepção da mudança. Então a gente tem uma avaliação da pessoa que ela percebe a mudança que ela teve, né? E a gente tem, obviamente, os fatos e dados, né? Que não há nada melhor nesse mundo do que evidências de sucesso, né? Olha, como eu falei para vocês, aquele cara lá que eu ajudei no esporte, né, de judô, que mudou de cidade, depois ele criou um negócio próprio, e isso são fatos e dados, são evidências de sucesso. Né? Ele não precisou me falar, olha, deu certo o que eu queria fazer, né? Foi evidente, ok? Então, o coach é isso, tá?
Aqui, eu trouxe para vocês, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um exemplo do que a gente fez de coaching executivo na nossa companhia, alguns passos desse projeto, né? Então, a gente começou ali fazendo um alinhamento de necessidades, né, com a empresa, e alinhando com os participantes ali o que realmente nós íamos trabalhar, né, o modelo Grow e tudo mais. Depois, a gente fez ali explicando o que era o coach, esse alinhamento, né, com o participante do processo, né, e aí a gente aplicou nas demais sessões, a gente aplicou as ferramentas, tá? A gente alinhou também com o coach, ou seja, com o gestor e com o coach, utilizamos o DISC, né, como eu disse, dominância, influência, estabilidade e cautela, e depois a gente utilizou várias outras ferramentas. No final, quando a gente terminou esse processo, a gente fez um processo de mentoring com ele. Ele terminou 11 sessões e a gente continuou o processo de acompanhamento com ele semestral de mentoring. E aqui tem um desenho muito legal que mostra a diferença das coisas, né? Quando você está falando de mentoring, você está diretamente ligando a liderança e performance, né? Quando você está falando de coaching, gestão de processos, né? E quando você está falando em counseling, que é aconselhamento pontual. Ok? Então, essa é uma grande diferença. E aí, pessoal, eu gostaria de deixar para vocês as considerações finais desse processo. Então, assim, primeiro, que a gente tem que entender que coach não é uma fórmula linear mágica, que você fala ali, olha, pronto, eu entrei no coach, tudo vai se resolver na minha vida. Isso não existe, né? Se existisse, os coaches seriam os profissionais mais bem remunerados do mundo, na verdade. Mas ele é um co-facilitador do processo para que você possa alcançar o seu resultado, tá? Através de quê? Ferramentas, tá? E isso é importante porque eu tinha falado para vocês anteriormente, né? O coach, não só executivo, mas todos os outros, ele pode desencadear um processo, uma necessidade de abordagem a objetivos mais pessoais, alguma coisa, alguma dificuldade que a gente tem, alguma patologia, inclusive, né? Psicológica e tudo mais. E aí é importante que, se o coach não conseguir te ajudar, que ele seja profissional o suficiente, porque ele te encaminhe para um profissional da área que possa te ajudar, tá? Porque isso é muito natural. Você está lidando com a pessoa numa meta, você descobre uma crença limitante, que descobre uma patologia psicológica. E aí, o coach, ele não tem, a não ser que ele seja um psicólogo, né, ou um psiquiatra, porque pode, né, o psicólogo querer ser coach, pode ser, mas se ele não for, ele não tem a propriedade, nem o diploma, nem o gabarito, nem nada disso, para que ele possa resolver essas patologias. Então, se o coach for profissional mesmo, ele vai te indicar um outro profissional que possa resolver o seu problema, tá? E basicamente é isso. Acho que chegamos na sessão final aí, a parte de dúvidas, professor. Se quiser abrir aí o chat aí para o pessoal tirar as dúvidas, podem ficar à vontade, tá, pessoal? Legal. Thiago, muito obrigado. Eu acho que foi uma palestra excelente. Eu acho que conseguiu trazer uma visão diferenciada daquilo que a gente vê, na verdade, na sala de aula, porque você está na prática, né? Eu achei importante a gente trazer quem está com a mão na massa, quem está pisando no chão de fábrica, está com o sapato desgastado, né? Para trazer isso para a gente aqui. É porque a academia é isso. A academia a gente sempre tenta juntar o que a gente vive na teoria com um pouquinho da prática. E nada melhor com o nosso palestrante que vive isso na prática e conseguiu trazer de uma forma maravilhosa para a gente aqui. Vamos trazer as perguntas, então. Eu vou listar por ordem. A primeira pergunta é do Flávio. Ah, tá. Antes de colocar a pergunta, Thiago, você consegue gerar essa lista depois e encaminhar para a gente? Eu acho que sim. O Flávio eu acho que quando ela fecha aqui, ela me gera automático, né, Flávio? Flávio é o coach do... É o coach do coach. Tá vendo? Como a gente sempre tem que ter um coach, cara. Não tem jeito. Eu tô até olhando aqui para ver se eu consigo gerar essa lista já, né? Vamos lá. Eu vou postar. A primeira pergunta é do Flávio, tá? Ele perguntou o seguinte. Não, na verdade ele disse que tem dificuldades com o coach porque sempre direciona para o emocional. Como conseguir separar isso para conseguir resultados esperados dentro da metodologia coach? E depois ele fez a seguinte pergunta, sobre meta. Mas se o coach não te fala se a meta planejada é ou não alcançável, existe uma chance de o coach ficar desmotivado no caminho? O coach, no caso, né? Olha, boa pergunta, Flávio. Obrigado pela pergunta. Eu acho que são duas coisas, né? O coach, ele, como eu disse, ele é uma terceira pessoa no processo. Ele não está associado na emoção, né? Quem está associado na emoção é a pessoa que está em primeira pessoa, que quer a meta,
sei lá, eu quero ficar rico, mas, cara, eu tô triste já porque eu não consigo, assim, né? Então eu tô associando a emoção. O coach, através das ferramentas que ele vai te proporcionar, ele vai no final do dia, se você utilizar as ferramentas de maneira correta, você vai compreender esse estado de dissociação, né? E você vai entender como dissociar para poder, então, alcançar as metas de forma não associada à emoção, tá? As ferramentas em si fazem isso, ok? Por isso que eu disse, tem enquadramento de crença, né? Crença limitante, isso tudo está envolvido com emoção. Eu creio, eu acho, tá dentro do meu interior. Então a gente, através das ferramentas, a gente quebra esse protocolo de subconsciente, tá? Acho que é isso. Legal, vou Isso colocar te outra respondi, agora. Flávio, mas é por aí. Tem outra pergunta aqui, é do Lucas Fonseca. Ele pergunta: quais as instituições educacionais o senhor indicaria para a formação de um bom coach? Aí eu vou ter que ser, eu não posso ser tão imparcial assim, porque eu vou ter que indicar que eu estudei, obviamente, né? A Slack é uma ótima instituição, eu sei que são sérios, né? Eu conheço o diretor de lá, o diretor executivo, o Mike Martins. É uma pessoa que, na verdade, estudou neurolinguística comigo lá atrás, depois ele cresceu muito e ele se desenvolveu aí no mundo do coaching, ele foi para essa profissão, ficou só com isso. Então, assim, eu conheço a instituição, então por isso eu indico, tá? As demais eu não posso indicar porque eu não conheço. Então eu não vou indicar alguma coisa que eu não conheço, tá? Então, vai na Slack que é garantido ali o trabalho do pessoal, tá bom, Lucas? Obrigado. Imagina. O Owner, ele fez a seguinte pergunta. Pseudociências servem para as ferramentas para a Patrícia do coaching, é isso? E depois ele perguntou, PNL e coaching são alinhados? Eu não entendi a Patrícia do coaching, tá? Não entendi. Vou Se ele puder abrir explicar aí, vai ser mais fácil. Mas a prática, a ok. Não, tranquilo. Então, pode repetir a pergunta agora, entendendo a pergunta? Pseudociências servem para as ferramentas, servem de ferramentas para as práticas do coaching? Olha, é uma pergunta profunda, né? O que seria pseudociência para você, por exemplo? Eu te volto a pergunta, né? Porque pseudociência para mim pode ser uma coisa, para você outra. Então, a minha percepção do que é pseudociência pode distorcer a minha definição de coaching para você. Então, o que eu te digo é o seguinte: e talvez eu vá responder a segunda pergunta agora. A PNL e coaching não estão alinhadas porque são dois segmentos muito diferentes. A PNL ela pode servir de ferramenta dentro de um processo de coaching, mas o coaching não pode servir de ferramenta dentro do processo de PNL. Ok. Depois, Owner, né? Se puder complementar a sua pergunta. Enquanto isso, eu vou colocar outra. Essa é a do Lucas Fonseca Bezerra. Ele pergunta: o coach ajuda o coachee a identificar seus determinados objetivos, resultados desejados. Peraí. O coach ajuda o coachee a identificar se determinado objetivo, né? Ou seja, resultado desejado, trará satisfação ou não? De novo, eu acho que é daí, se ele fizer isso, ele não está sendo coach, tá? Ele vai te ajudar sim, mas é indiretamente. Através do quê? Das ferramentas. Então ele vai te dar a ferramenta, você vai ter uma autopercepção de que se aquilo está funcionando ou não, e aí você vai decidir se você vai continuar naquele caminho ou não. Basicamente é você que toma essa decisão, não é ele, tá? Ele nunca vai falar assim, olha, eu acho que você está indo bem, cara. Se ele falar isso, ele não é bom coach, cara. Nunca vai falar isso, tá? Ele vai sempre assim, olha, eu tenho essa ferramenta aqui, pode te ajudar a perceber se o caminho que você está tomando faz sentido para você ou não, né? Porque quem tem que fazer sentido é para você, a meta é sua, não é minha, não é do coach, né? Voltando ao Owner, eu digo, qualquer ferramenta, como, por exemplo, as não científicas, podem servir de apoio às práticas do coach?
Na verdade é o seguinte, o coach ele tem ferramentas específicas, não é, então, aí é hipnose, aí é psicoterapia, é outra história, tá? Quando a gente fala de outras ferramentas, né, o hipnose, por exemplo, isso aqui, você está tocando em outro aspecto, né? Você está misturando duas coisas. É o que eu disse, PNL e coaching, duas coisas diferentes. Hipnose, PNL, duas coisas diferentes, né? Então, assim, eu também estudei isso tudo, tá? Você, como coach, se você utilizar de outras coisas, você não está praticando o coach como ele é, porque o coach é uma metodologia com ferramentas específicas. Eu não posso, por exemplo, numa sessão de coach, hipnotizar o meu coach, né, e começar a aplicar ferramentas de hipnose nele, né, fazer sessões de retrocesso, de voltar, né, para a infância. Eu não estou fazendo coach, tá, pessoal? Então, não é isso. Muita gente faz, e muita gente não é coach. Tá? Esse que é o problema. Então, o que aconteceu? Essa banalização do coach trouxe as pessoas a misturarem, botar tudo no liquidificador e falar, olha, vambora. E não é isso. Tá? Eu quero ser diferencial no mercado, então eu vou misturar as coisas. Não, não é. Metodologia de coaching ela é específica, por isso tem uma formação, as ferramentas são específicas, você não pode sair usando o que você quer. Tá? Você tem que usar o que está ali, o que foi preconizado na metodologia. Legal. Eu gostaria de trazer uma pergunta para você. Vamos lá, professor. Uma das falas que os nossos estudantes mais escutam em sala de aula é em relação, né, durante todo o curso de gestão de recursos humanos, é a importância do papel do gestor de recursos humanos dentro das organizações. A gente fala muito sobre todos os papéis que esse profissional executa dentro da sua carreira, né? E a gente fala muito sobre desenvolvimento de pessoas e também falamos muito sobre retenção de talentos. Especificamente em relação à retenção de pessoas e desenvolvimento de pessoas, né? Como essas técnicas do coach pode ajudar o profissional de recursos humanos? Porque a gente sabe que algumas técnicas, ele não precisa ser um coach formado, efetivamente, mas ele pode utilizar de algumas técnicas para se tornar um profissional melhor e qual é esse diferencial que ele pode ter em relação aos demais no mercado? Ótima pergunta, professor. Eu acho que assim, você fazer o processo de coach, começo, meio e fim, ser formado, né, utilizar isso de uma profissão é uma coisa. Você utilizar da ferramenta coaching para uma outra profissão é totalmente válido. A única coisa que a gente não pode fazer, confundir, é vender isso para o nosso cliente interno da empresa como se fosse um processo de coaching. Né? A gente pode utilizar para melhorar os processos internos, para facilitar a retenção, para melhorar relacionamento. Pode usar o que quiser, né? Não tem, a empresa não vai falar, olha, não use, não vai. A empresa muito pelo contrário, ela vai achar legal, vamos fazer. Inclusive, muitos dentro da empresa utilizam da palavra coach como se fosse, olha, eu vou passar um feedback para você, né? Ele vai, eu vou te dar um coaching. Tá errado, tá? Mas quem sou eu para ficar corrigindo quem usa isso? Né? Ali eu não estou sendo um coach, muito menos utilizando isso como profissão. Então, toda ferramenta é bem-vinda se ela tiver o propósito correto. Né? Se nós estivermos utilizando essa ferramenta, o coach, inclusive, PNL, hipnose, pode ser usado para o mal. Né? Você pode usar para destruir uma empresa, você pode usar isso para destruir uma carreira de uma pessoa, mas é uma arma, basicamente. Tá? É uma arma branca, você não vê, inclusive. Se você utilizar para o bem, o propósito for bom, você pode usar o que você quiser. Você pode realmente utilizar, isso vai melhorar a empresa, vai melhorar os processos, vai melhorar as pessoas, vai ter retenção. Mas, de novo, você não pode simplesmente falar, olha, isso que eu estou fazendo com você é um processo de coaching. Porque não é. Porque o processo de coaching ele é muito começo, meio e fim, sessões X, a meta A, a meta B, né? Metodologia. Então não dá para eu misturar, como eu falei ali no liquidificador, né, as coisas, e achar que eu estou e vender isso como um processo de coaching, porque daí não é coaching. Eu estou utilizando de ferramentas de coaching para tirar um ganho disso. É possível, funciona. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? A Ana Júlia colocou que é a lista de presença. Eu coloquei uma lista de presença só como backup. Eu não sei se você vai conseguir gerar essa lista, tá? Deixa eu. Eu acho que ela se gera a partir do momento que eu finalizo a ligação.
Aí ela Beleza. quer. Mas, de qualquer forma, eu gosto de backup, sabe? Tá certo. Tá bom? Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Enquanto Flávio, tá falando alguma coisa? Desculpa, só uma coisinha. Também não conhecia muito coaching, né, André? O microfone tá para cima, Flávio. Flávio. Pensava que conhecia o coaching, né? Mas eu não conhecia muito bem. Então, na faculdade, eu tive essa introdução ao coaching e você, de uma maneira prática, conseguiu explicar. Então, eu entendi melhor e perdi um pouquinho do medo, porque eu era um pouquinho receoso, porque eu não entendia isso. Eu ia sempre emocional. Por quê? Porque agora eu entendo que o coaching, né? Ele te dá as ferramentas para eu chegar no objetivo que eu já tenho pré-definido. Eu tenho um objetivo pré-definido. Então, um coach pode me dar o direcionamento para que eu consiga chegar dentro de um prazo determinado. Eu entendi perfeitamente. E isso mudou tudo para mim com relação a isso. Eu tinha entre aspas, até um preconceito, tá? Com relação a uma crença limitante com relação a essa questão de coaching que mudou agora, tá? E outra coisa só, se você não falar desse barco pro pessoal, vai ficar todo mundo curioso aqui, viu? Não, muito obrigado até pela deixa, pessoal. Esse barco aqui, na verdade, é uma lanchinha que eu comprei aqui em casa. Não, tô brincando. Esse barco aqui chama-se Leonardo da Vinci, tá? É um dos nossos 3 grandes barcos instaladores de cabos nas profundezas dos mares aí. O pessoal nem sabe que existe cabo no fundo do mar, tá? Mas a Prysmian, além de ser líder de mercado do fabricante de fios e cabos, é a empresa pioneira nisso e é a empresa que maior tem os negócios de cabos submarinos, né, no mundo. Então, é o terceiro, na verdade, navio. Nós temos outros 2, tá? Mas esse é o nosso último navio, que foi realmente aí esse ano, no começo do ano, foi construído para que a gente pudesse, então, cada vez mais entregar aos nossos clientes aí cabos submarinos e instalar esses cabos submarinos com muita precisão e com muita propriedade e profissionalismo. Então, esse é um dos nossos bebês aí. São navios gigantescos, tá, pessoal? Isso aí realmente é impressionante, né? Porque a gente não imagina que tem cabo no fundo do mar, gente. Pessoal, é coisa de 2.000, 3.000 metros abaixo da água. E são cabos mais ou menos dessa grossura, assim, ou mais, que levam tudo. Levam informação, levam petróleo, levam várias coisas. Obrigado, Flávio. Acho que é isso, né, professor? Eu estou vendo aqui, acho que é isso mesmo. Bom, então gostaria de agradecer a todos aí pelo tempo de vocês, tá? Mais uma vez, Flávio, cara, você realmente trouxe aí uma chance para o pessoal aí de compartilhar um pouquinho aí, a gente poder compartilhar e, como você disse, né, trazer um pouco de volta aí, né? Conhecimento não é nada se estiver na cabeça de um só, mas se a gente conseguir trazer para todo mundo e se vocês conseguirem fazer um bom uso disso, a gente já pode ficar feliz aí com tudo que a gente conseguiu trazer, tá? Então, obrigado a todos vocês, professora Edna, professor Ricardo, o Lucão aí que ficou com a câmera ligada o tempo todo e o pessoal que não está com a câmera ligada também, mas eu sei que estava ligado aí o tempo inteiro. Foi um prazer, tá? E se vocês precisarem de alguma coisa, o Flávio sabe aí do meu contato, eu vou compartilhar com vocês também aqui a palestra e sintam-se à vontade para nos procurar aí. Obrigado, Um grande Thiago. abraço. Obrigadão mesmo. Imagina, Show de obrigado a bola, vocês. show de bola, hein? Tchau, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Show de bola. Valeu. Muito Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço Só aí. eu coloquei o link da próxima palestra, que vai ser na próxima terça-feira, tá? Tá no chatzinho aí. Quem quiser já fazer suas inscrições. É isso aí. Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Um Até a abraço, próxima. pessoal. Boa noite aí para todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, eu não consegui assinar a lista de presença. Acho que é por conta da conta do Teams que eu tô assistindo a aula, daí ela não é vinculada com o Instituto Federal. Tenta novamente, que eu acho que agora você vai conseguir. Uhum. Ah, tá bom. Eu desvinculei, tá bom? Eu também não assinei a lista.